Fala pessoal, nessa questão a gente tem um sistema cartesiano ortogonal, ou seja, com os eixos x e y, onde a gente vai desenhar uma circunferência que tem centro no ponto 1, 3, certo? E que tem uma corda PQ desenhada. Essa corda PQ, ela tem extremidades em pontos que eu não sei quem são. Eu não sei quem é o ponto P e não sei quem que é o ponto Q. Mas ela foi dividida em 3 pedacinhos do mesmo tamanho pelos pontos A e B. E os pontos A e B eu sei quem eles são, né? A pergunta do exercício é qual é o raio dessa circunferência. Talvez o melhor jeito de você calcular o raio seja tentar descobrir quem são os pontos P ou Q, né? Qualquer um dos dois serve para a gente calcular o raio, porque como o centro é conhecido, se eu conhecer um ponto da circunferência, a distância entre os dois é a medida do raio. Mas o que talvez atrapalhe um pouquinho é o fato de que esse segmento está dividido em 3 partes, em vez de 2, que é o que normalmente a gente sabe operar, né? Se tiver ponto médio, a gente sabe como exatamente a gente calcula as coisas, certo? Mas está dividido em 3 e eu só sei as partes do meio. Então, talvez valha a pena a gente não considerar, não pensar na corda inteira, né? Se eu pensar só no comecinho da corda, por exemplo, do P até o B, ignora essa parte aqui do final, este segmento que vai do P para o B está dividido em 2 partes e o A é o ponto médio. Então dá para a gente usar os nossos conhecimentos de ponto médio para descobrir quem que é o ponto P quando eu foco não na corda inteira, mas nesse pedaço inicial que vai do P para o B. Então vou escrever aqui, ó, que o A é o ponto médio do segmento PB. E o que a gente sabe sobre pontos médios, né? A gente sabe que o x do ponto médio é a média entre os x's dos dois pontos. Então, o x do P mais x do B sobre 2. Só que eu sei quem que é o x do A é 1, e eu sei quem que é o x do B é 5. Então, com isso, eu consigo descobrir quem que é o x do ponto P. Né? Faz a continha aqui comigo. Esse 2 vai multiplicando para lá, fica 2. Esse 5 vem subtraindo para cá, né? 2 menos 5 fica menos 3. Perfeito. Vamos fazer a mesma conta para o y. O y do ponto médio, que é o ponto A, vai ser a média entre os y's dos outros dois pontos. Então, do P e do B. Eu sei quem que é o y do ponto A, o enunciado disse que é menos 2. Eu sei quem que é o y do ponto B, é 0. E com isso eu consigo descobrir quem que é o y do ponto P, basta passar esse 2 multiplicando para lá. Vai ficar menos 4 esse y, né? E, portanto, o ponto P é o ponto que tem x igual a menos 3 e y igual a menos 4. Quem que vai ser o raio? O raio vai ser a distância do centro até qualquer ponto da borda, por exemplo, o ponto P. E a gente sabe que distância entre dois pontos do plano cartesiano é dado pela seguinte relação. É a raiz da diferença entre as abscissas desses pontos ao quadrado, mais a diferença das ordenadas desses pontos ao quadrado. A distância que eu estou procurando é o raio, né? E o ΔX entre o ponto P e o centro, eu vou calcular assim, ó. X do centro, que é 1, menos o x do ponto P, que é menos 3. Isso vai ficar ao quadrado, né? E o ΔY vai ser 3, que é o y do centro, menos o y do ponto P, que é menos 4. Opa! Essa diferença também fica ao quadrado. E aí o nosso próximo passo vai ser fazer 1 menos o menos 3, que dá 4, ao quadrado 16. 3 menos o menos 4, 3 mais 4 é 7, que ao quadrado é 49. 16 mais 49 vai dar 65. E, portanto, o raio dessa circunferência é a raiz de 65, exatamente o valor que você vai encontrar no item B. Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.